Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o NOx e as reações de oxirredução. O NOx, ou número de oxidação, é a carga hipotética que um elemento químico receberia se a ligação química da qual ele participa fosse rompida e os elétrons desta ligação permanecessem com um elemento de maior eletronegatividade. Nós podemos utilizar a variação do NOx dos elementos químicos em uma reação para determinar se estamos lidando com uma reação de oxirredução. Para isso, devemos observar as regras de determinação de NOx em uma substância. E quais são essas regras? A primeira regra diz que todo elemento químico em uma substância simples possui NOx igual a zero. Nós temos como exemplo a molécula de O2. O NOx de cada átomo de oxigênio nesta substância está no valor de zero. A segunda regra diz que o NOx de alguns elementos em substâncias compostas é fixo. Os metais alcalinos, que são o grupo 1 da tabela periódica, possuem NOx igual a +1. Os metais alcalinos terrosos, que são o grupo 2, possuem NOx igual a +2. Os halogênios, que são o grupo 17, quando estão à direita da fórmula química, possuem NOx igual a -1. E os calcogênios, que são o grupo 16, quando estão à direita na fórmula química, possuem NOx igual a -2. Além destes grupos, nós temos também prata, zinco e alumínio, que possuem NOx igual a +1, +2 e +3, respectivamente. Existem alguns casos particulares importantes. O hidrogênio normalmente possui NOx +1, porém nos hidretos metálicos esse valor vai para -1. O oxigênio, que normalmente possui NOx -2, nos peróxidos tem esse valor em -1 e nos superóxidos o valor cai para -1/2. Além disso, nos fluoretos, o valor do oxigênio pode ser +1 ou +2, dependendo da fórmula química. A terceira regra diz que a soma algébrica do NOx de todos os átomos em uma espécie química neutra é igual a zero. E na quarta regra, nós temos que a soma algébrica do NOx de todos os átomos em um íon é igual à carga deste íon. Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos a molécula de HNO2, ácido nitroso. Seguindo as regras, o hidrogênio possui NOx igual a +1, o nitrogênio está no grupo 15, portanto, não possui regra, nós iremos chamar de X, e o oxigênio, à direita da fórmula, é -2. Então, nós fazemos um cálculo algébrico. +1 vezes 1, nós temos um valor de +1, x vezes 1 mais x, menos 2 vezes 2, menos 4. Como se trata de uma substância neutra, nós igualamos esse valor a zero e fazemos a determinação do valor de x. Neste caso, x, que é o NOx do nitrogênio, é igual a +3. Outro exemplo, H2SO4, ácido sulfúrico. Seguindo as regras, hidrogênio é +1, o S, apesar de ser um calcogênio, neste caso não possui regra, pois ele está no centro da fórmula, então chamamos de X, e o oxigênio é -2. Fazendo-se os devidos cálculos, nós teremos que +1 vezes 2 mais 2, x vezes 1, x, menos 2 vezes 4, menos 8. Uma substância neutra igualo este somatório a zero. Então, isolando-se o x, nós temos que x é igual a +6, ou seja, o NOx do enxofre nesta substância é +6. Aqui nós temos o caso do Ca3PO4,2, fosfato de cálcio. Neste caso, devemos tomar cuidado, pois nós temos um parênteses com o PO4 dentro. Então, nós temos aqui que, seguindo as regras de NOx, o cálcio está no grupo 2 da tabela periódica, portanto, é +2. O fósforo não possui regra, então será X, e o oxigênio é -2. Prosseguindo-se com os cálculos, nós temos que +2 vezes 3, +6, x vezes 1, x, porém, nós temos o parêntese, então, vezes 2, 2x, menos 2 vezes 4, menos 8, que vezes 2, menos 16, igualei a zero. Neste caso, isolando o x, nós temos que
2x igual a 16 menos 6, e no final, x igual a mais 5, ou seja, o NOx de cada átomo de fósforo nesta substância é igual a mais 5. Neste exemplo, nós temos um íon, o íon amônio, cuja carga é mais 1. Então, aqui, X será o meu nitrogênio, pois eu não tenho regra para ele, e o hidrogênio é mais 1. Fazendo-se os cálculos, nós temos que x vezes 1, x, mais 1 vezes 4, mais 4. Neste caso, nós não igualamos a zero, devemos igualar a carga do íon, portanto, igual a mais 1. Isolando-se o x, nós temos que x igual a menos 3, ou seja, o NOx do nitrogênio no íon amônio é igual a menos 3. As reações de oxirredução envolvem a transferência de elétrons entre os átomos, íons ou moléculas. Portanto, nós temos mudanças nos números de oxidação de alguns elementos. A oxidação é a perda de elétrons por um elemento, o que resulta no aumento do seu NOx. E a redução é o ganho de elétrons por um determinado elemento, o que resulta na diminuição do seu NOx. Para identificarmos a ocorrência de uma reação de oxirredução, devemos determinar o NOx de todos os elementos participantes para verificar se há mudança desses valores entre os produtos e os reagentes. Então, vamos ver um exemplo. Aqui nós temos a reação fósforo mais ácido nítrico mais água, produzindo NO mais ácido fosfórico. Devemos determinar o NOx de todos os elementos químicos presentes nesta reação. Então, aplicando-se as regras de NOx, nós teremos que fósforo possui NOx igual a zero, pois é uma substância simples. Aqui no ácido nítrico, hidrogênio é mais 1, o nitrogênio será meu X e o oxigênio é menos 2. Na água, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. No NO, o nitrogênio é o X e o O é menos 2. E no ácido fosfórico, H é mais 1, o P será meu X e o O é o menos 2. Então, fazendo-se os cálculos dos locais onde temos elementos onde não possuímos regra, nós teremos que, no caso do ácido nítrico, mais 1 vezes 1 mais 1, x vezes 1, x, menos 2 vezes 3, menos 6. Igualamos a zero e, ao isolarmos o x, nós temos que o NOx do nitrogênio nessa substância é igual a mais 5. No caso do NO, x vezes 1, x, menos 2 vezes 1, menos 2. Igualando a zero, nós temos que o NOx do nitrogênio no NO é mais 2. Para o ácido fosfórico, mais 1 vezes 3 mais 3, x vezes 1, x, menos 2 vezes 4, menos 8. Igualando a zero e isolando o x, nós teremos que o valor do NOx do fósforo para esta substância é igual a mais 5. Então, aqui, nós iremos comparar o valor do NOx de cada elemento antes e depois da seta. O fósforo está com o NOx igual a zero antes da seta e mais 5 após a seta. Ou seja, é o primeiro elemento onde tivemos a variação do NOx. Além disso, o nitrogênio está com NOx mais 5 antes da seta e mais 2 após a seta. Ou seja, nós temos o segundo elemento que teve variação do NOx. A partir dos valores de NOx das variações identificadas, podemos determinar qual a espécie que sofre oxidação e qual a espécie que sofre redução. Então, se isolarmos aqui somente os elementos químicos que tiveram variação do seu NOx, fósforo saiu de 0 para mais 5, ou seja, o seu NOx aumentou, tivemos uma reação de oxidação. Já o nitrogênio saiu de mais 5 para mais 2, seu valor diminuiu, então tivemos um processo de redução. Em geral, os processos de oxidação e redução ocorrem simultaneamente, pois a espécie que sofre oxidação perde elétrons, enquanto a espécie que sofre redução ganha estes elétrons. Então, para a reação do nosso exemplo, nós temos que o elemento que sofreu oxidação foi o fósforo e o elemento que sofreu a redução foi o nitrogênio. Podemos ainda determinar quem são os agentes causadores dessa reação. A substância que contém o elemento que sofreu oxidação
é chamada de agente redutor e a substância que contém o elemento que sofreu redução é o agente oxidante. Sendo assim, para este exemplo, nós temos que o agente redutor foi o fósforo, pois ele sofreu oxidação durante a reação, e o agente oxidante é o ácido nítrico, que foi a substância que contém o elemento que sofreu redução. Outro exemplo aqui, a reação 4KNO3 mais 5S, produzindo 2K2O mais 5SO2 mais 2N2. Então, iremos determinar o NOx de todos os elementos nesta reação. Seguindo as regras de NOx, nós temos que K, metal alcalino, portanto, é mais 1. Nitrogênio não possui regra, é X. Oxigênio, menos 2. O enxofre aqui, substância simples, possui NOx igual a 0. Aqui nós temos K mais 1, O menos 2. Neste caso do SO2, o enxofre é X, pois está à esquerda da fórmula, oxigênio menos 2. E no N2 nós temos uma substância simples, portanto, NOx igual a 0. Fazendo o cálculo aqui do nitrogênio no KNO3, nós temos que mais 1 vezes 1 mais 1, x vezes 1, x, menos 2 vezes 3, menos 6. Igualamos a 0. Isolando x, nós temos que o nitrogênio no KNO3 possui NOx igual a mais 5. No caso do SO2, nós temos x vezes 1, x, menos 2 vezes 2, menos 4. Igualando a 0 e isolando x, nós temos que o NOx do enxofre no SO2 é mais 4. Então, analisando-se a variação dos elementos, nós temos que nitrogênio saiu do valor mais 5 para 0, primeiro elemento que sofreu variação de NOx. E o enxofre saiu de 0 para mais 4, é o meu segundo elemento que sofreu a variação do NOx. Então, analisando somente os elementos que sofreram variação no NOx, nós temos que nitrogênio, de mais 5 para 0, houve uma redução do seu número de oxidação, ou seja, processo de redução. E o enxofre, de 0 para mais 4, o seu valor aumentou, portanto, nós temos um processo de oxidação. Então, para este exemplo, elemento que sofre oxidação é o enxofre, e o elemento que sofre redução é o nitrogênio. O agente redutor da reação é o enxofre sólido, pois ele sofreu oxidação, e o agente oxidante da reação é o KNO3, pois ele contém o elemento nitrogênio, que foi o elemento que sofreu redução. Percebam que os agentes possuem os elementos que sofreram os processos contrários. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!